Cumprimento a amada Igreja do Senhor, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Aqui é a vossa irmã em Cristo, irmã Nilza Anjos. Irmãos, eu tenho algo muito sério para passar para a igreja da parte do Senhor nesta manhã. Eu estava ali orando o Senhor, estou em campanha de oração e consagração. Louvado seja Deus. Eu estava ali orando o Senhor. E ali, igreja, quando eu estava orando, eu comecei a ver como o Senhor Jesus, ele estava num lugar assim. Eu não vi ele de corpo inteiro. Eu vi só a parte da veste dele, assim, da parte do joelho para baixo e os pés. Só que ele não andava assim, como se ele estivesse andando no chão, pisado no chão. Era como se ele estivesse andando no ar, no alto. E ali eu comecei a ver, e ali o Senhor começou a falar comigo em relação à nossa nação, o que está acontecendo nesses dias, né? Essa festa que está acontecendo em todo o nosso país, em todo o Brasil. E ali, igreja, o Senhor começou a falar comigo, mas não era com uma voz assim mansa, como ele sempre fala, era uma voz assim de autoridade, uma voz como se ele estivesse irado, ele estivesse indignado. E ele dizia para mim que ele estava observando, né? Que eles achavam que se eles não estavam vendo, mas que ele estava vendo o que estava acontecendo nesta nação. E ali ele falava comigo, né? Que ele vai chacoalhar esta nação. E ali ele me mostrava como se fosse uma peneira. E aí essa peneira era chacoalhada e de repente eu via um povo, igreja, assim, era como se fosse na rua, e tinha muita gente, eu via alvoroço, eu via grito, e eu via que aquele povo não sabia para onde ir, era como se estivesse acontecendo algo, e aquele povo não tinha como correr daquele algo que estava acontecendo. E ali o Senhor falava comigo, que ele olha e vê prostituição, fornicação, adultério, né, vícios de bebida, droga, e ele dizia também da idolatria que há no meio dessa festa e que isso não agrada a ele, né? E ele está aqui, ele não estava se agradando. E aí ele disse que a nação não está vendo o que está acontecendo em volta, que nós não estamos vendo o que está acontecendo em volta em relação ao que está acontecendo nas outras nações, igreja. E o Senhor também dizia, louvado seja Deus, que ele vai peneirar esta nação. E ali o Senhor falava comigo que ele iria tocar no vento, que ele iria tocar na água, louvado seja Deus. E de repente, igreja do Senhor, eu via como se descesse do céu uma espada muito grande, uma espada prateada, igreja. Uma espada gigantesca, enorme, muito grande. E aí ela tocava o solo da nossa nação. E quando essa espada tocava o solo dessa nação, o Senhor me dava uma palavra que está em Ezequiel 33 e falava assim: fala para minha igreja, avisa o povo. E aí, louvado seja Deus, a palavra que o Senhor me deu, igreja, é essa daqui, ó. Ezequiel 33. O ofício do verdadeiro profeta. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes: quando eu fazer vir a espada sobre a terra e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada, e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta, e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se der por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia ver que vem a espada, não tocar a trombeta e não
for avisado o povo, se a espada vir e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado, mas na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constitui por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. E se eu disse ao ímpio, o ímpio certamente, se eu disser ao ímpio, e o ímpio certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerás este ímpio na sua iniquidade. Mas o seu sangue eu o demandarei da tua mão. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele se não converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade. Mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, diz a casa de Israel, assim falais vós, dizendo, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecermos nele, como vivemos então? Disse-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque razão morrereis, ó casa de Israel. Até aqui, igreja. Desculpa eu estar meio tropeçando nas palavras, é porque eu já chorei muito e eu tô com o olho meio embaçado para ler. Mesmo com óculos tá difícil. Mas, igreja, eu creio que a igreja entendeu o que o Senhor quis dizer nesta manhã. O Senhor fala aqui de espada, e eu vi uma espada enorme descendo e cravando sobre a nação do Brasil. Igreja, quanto tempo o Senhor vem avisando esta nação? Quanto tempo o Senhor vem usando o seu servo, a sua serva, usando o jovem, usando criança em revelação, em sonho, visão. E o povo continua nas mesmas práticas. O povo continua da mesma forma. O povo continua no mesmo pecado. O povo continua de coração endurecido diante do Senhor. O povo continua com seus ouvidos tapados e não ouvem. O povo continua com as escamas nos olhos e não vê. Igreja, o Senhor diz que Ele não faz nada. O Senhor, Ele não faz nada sem antes revelar os teus segredos aos teus servos, os profetas. Isso está em Amós 3:7. Igreja do Senhor. Oh, igreja, se vocês vissem com os seus olhos o que o Senhor me mostrou, eu via desespero, eu via gente correndo para lá e para cá e gritando, e como se não tivesse quem o socorresse. O Senhor me mostrou como se fosse uma peneira, e aquela peneira era chacoalhada, e o Senhor disse assim, farei eu com esta nação. E o Senhor disse, glória a Deus, aleluia. O Senhor disse, igreja, que o povo não está mais ouvindo, Ele está falando, mas o povo não está ouvindo a sua voz. O povo não está dando crédito, igreja, o povo não está dando ouvido. Oh, igreja do Senhor, é muito sério o que o Senhor me mostrou nesta manhã deste dia chamado hoje. Igreja, às vezes eu sei que tem muitos que não acreditam, mas o Senhor, como eu tenho sempre dito, o Senhor fala para quem Ele quer, o que Ele quer e na hora que Ele quer. Nós somos apenas instrumento, canal, a qual Ele usa. Oh, igreja,
Oh, igreja, divulgue esta mensagem, anuncie. Jesus, ele está prestes a voltar, mas ele precisa que a igreja desperte, que a igreja acorde. Quantos igreja do Senhor fala que é um servo, é uma serva do Deus Altíssimo, serve a Deus, mas é aquele crente que hoje está na igreja, amanhã está no mundo, um pé está na igreja, outro pé está no mundo. Ele é crente, mas não tem testemunho. Ele é crente, mas não tem obediência. Ele é crente, mas não tem santidade. A palavra do Senhor nos diz que sem santidade ninguém verá a Deus, não vai ver. Se não haver santidade, não vai contemplar a face de Deus. É muito sério, igreja. O crente, ele tem que se santificar em tudo. É no andar, é no falar, é no se comportar, é no testemunho. Oh, igreja do Senhor, e o Senhor me mostrava aquela espada que não tinha tamanho. Igreja, era uma espada gigante, e ela descia do céu e cravava assim, ó, no meio da nossa nação, no meio da nação brasileira. Oh, igreja, o Senhor, ele está irado com o Brasil. Igreja, eu acho que o que está acontecendo na China, o que está acontecendo nos outros países aí que está tendo terremoto, não vai ser nada comparado com o que vai acontecer nesse país, igreja. Não vai ser nada comparado com o que vai acontecer com a nação brasileira. É um povo idolatra, é um povo mundano, é um povo festeiro. Ah, mas no Brasil tem muitos crentes. Tem, igreja? Tem. Mas eu vou falar uma coisa para você, igreja. Vai numa igreja de doutrina. Vai numa igreja que tem que ter doutrina, tá vazia. Agora vai numa igreja que tá tudo que tudo pode. Vai numa igreja que liberou tudo. Tá lotada. Por quê? Porque o povo tem buscado só as coisas terrenas. O povo tem buscado só as bênçãos materiais. O povo tem buscado só as coisas da terra. Igreja, as coisas da terra, elas são perecíveis. As coisas da terra, igreja do Senhor, elas são perecíveis. A traça, a ferrugem vai corroer, vai comer, destruir. Mas o Senhor manda que nós viemos a juntar tesouro no céu, onde é duradouro e será para todo sempre. Temos que ter, igreja, boas obras. Temos que ter boas obras. É isso, igreja, que é o tesouro no céu. Oh, igreja do Senhor, o que o Senhor me mostrou essa manhã foi muito forte, foi muito grande. E o Senhor está irado, igreja. O Senhor está triste com essa nação. O Senhor está indignado, igreja do Senhor. É como se a gente pudesse, igreja, a gente pegava a cabeça da pessoa assim, segurava e chacoalhava e falava: acorda, pelo amor de Deus, acorda, Jesus está falando, o Espírito Santo de Deus está falando e você continua dormindo e você continua disperso, pelo amor de Deus, acorda, 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 igreja. Se eu pudesse, eu acho que eu faria isso com as pessoas. Se eu pudesse, igreja, eu faria isso com as pessoas. Igreja, quando eu começo a pensar nas coisas que o Senhor vai fazer nessa terra, igreja, me dá uma angústia tão grande, uma dor tão grande, igreja. Porque a gente sabe que vai haver tanto sofrimento, vai haver tanta dor, tanta tristeza, tanta opressão, assolação, angústia, não vai ter quem console. Porque a igreja, o nosso Deus, ele é amor, ele ama de uma maneira que não se mede, que não se explica. Mas o nosso Deus, quando se ira com algo, igreja, pode gritar, pode gemer, pode se rasgar, ele não vai mover nada para mudar a tua situação. Eu quero dizer para você nesta manhã, eu quero dizer para você nesta manhã, em nome do Nahasubia Mancho Terranácia, Nagasou Temancho Kemanai.
Nai de ploma névia, charás de rébia, nébia, sou de canta e de fá, charamandou. Eu quero dizer para a igreja do Senhor nesta manhã, no nome do grande eu sou, El Shaddai, Eloí e Adonai. Em nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em nome do Alfa e do Ômega, do princípio e do fim de todas as coisas. Igreja, põe a sua vida no altar. Põe a sua vida no altar, igreja. Larga tudo que é do mundo. Porque a palavra nos diz que nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo, não somos do mundo. Oh, igreja, vive em santidade, vive em obediência. Seja um santo homem de Deus, seja uma santa mulher de Deus. Igreja, quando você entende o seu chamado, quando você entende a sua vida com Cristo, isso não se torna mais fardo, isso não se torna mais pesado. Você começa a entender aquela passagem onde Jesus fala que o jugo dele é suave, o fardo é leve. Por quê? Porque você começa a entender de uma tal maneira a sua vida com Deus que nada nesse mundo mais te importa. Para você tanto faz você ter como você não ter. Ele diz que o justo, ele vive da fé, e é aí que entra a fé do justo. É quando você começa a ver que tudo que está no mundo, mas você não se incomoda mais. Você começa a ver as práticas do mundo, mas isso para você não te incomoda mais. Você começa a ter uma vida em Cristo e o resto que fique de lado. Você não faz mais questão das coisas do mundo, porque as coisas do mundo é passageira, as coisas do mundo passam. Mas as coisas com Deus, ela é eterna. A minha e a tua vida com Deus, ela é eterna. Igreja do Senhor. É tempo de despertar. É tempo de acordar. Tem muitos que estão achando aí, ó, que Jesus vai arrebatar a igreja antes de acontecer qualquer coisa. Tá vivendo do jeito que tá aí, tá bem, desce e leva. Não, não vai ser assim. Ele vai vir levar a igreja no meio do caos. Por isso que ele fala que ninguém sabe o dia e nem a hora. Não sabe. Eu falo isso, igreja, porque o Senhor já me revelou. Leia Daniel. Leia a palavra do profeta Daniel, igreja do Senhor. Lá está a revelação para aqueles que acham que Jesus vai vir buscar a igreja antes de qualquer acontecimento na terra. Não é verdade, igreja. Não é. Eu pensava assim também, eu pensava, igreja do Senhor, que Jesus vinha buscar a igreja antes de tudo. Ah, Jesus vai vir buscar a igreja antes de acontecer qualquer coisa. Eu pensava. Só que um dia, igreja, eu tava na igreja pregando, Daniel 12. Leia Daniel 12, que você vai entender o que eu estou falando. Aí um dia eu estava pregando na igreja, e aí eu falei, não, Jesus vem buscar a igreja antes de qualquer acontecimento, antes de qualquer catástrofe, antes de qualquer praga, antes de qualquer coisa. Porque eu pensava assim, nós somos a noiva, como é que vai chegar uma noiva para o casamento no meio de uma tribulação? E eu preguei isso na igreja, eu preguei isso na palavra, à noite, não pode ter um dia de domingo à noite. Naquela mesma noite, o Senhor falou comigo em relação a números. E eu falei, meu Deus, o Senhor me deu um sonho, tinha a ver com números, mas aí no outro dia de manhã eu fui orar, o Senhor falou, Daniel 12. E aí eu fui ler. Aí aqui está os 3 anos e meio. Aí eu entendi perfeitamente aquele sonho, a revelação. Então, igreja, você que está esperando Jesus voltar, do jeito que nós estamos vivendo aqui, ó, tudo perfeito, não espere. Não espere, porque não vai ser assim. Não vai ser assim. Ele vai vir buscar a igreja no meio do caos. Ele vai vir buscar a igreja no meio da situação difícil. Ele diz que o justo vai ser provado como ouro no fogo. E você acha que hoje você está sendo provado como ouro no fogo? Não. Ser provado como ouro no fogo, igreja, é passar por sofrimento, é passar por fome, por sede. Porque vai haver escassez de alimento, vai haver escassez de água.
Nós vamos ter que andar como bicho escondendo no meio do mato, no meio das montanhas, para se proteger do mal. Mas ele disse que vai guardar, porque quando ele me revelou isso, igreja, eu fiquei muito triste. Eu falei, Senhor, eu não pensava que ia ser assim. Eu pensava que a igreja ia ser arrebatada antes de tudo isso. E aí ele me deu também um sonho, a qual estava eu e minha família numa casinha no meio de um mato. E de repente eu vi que nós estava tudo com fome. Igreja do Senhor, por Deus que está no céu, e não me deixa mentir. Sabe o que aconteceu no Egito, quando o povo estava ali saiu do Egito, estava no deserto e não tinha alimento, e Deus mandou o maná do céu? Era o que eu via no sonho. Começou a descer aquelas nuvinhas pequenininhas brancas assim, aí começou que nem neve, começou a cair no sonho, igreja, eu via. Começou a cair, e aí ficou tudo branco assim, nós juntava e comia, e aquilo na nossa boca era doce como mel. Oh, igreja, que coisa maravilhosa. E ali o Senhor falava comigo naquele sonho, oh, minha serva, os meus eu guardo, os meus eu livro, os meus eu protejo. E eu acordei maravilhada daquele sonho, porque o Senhor mandava maná do céu. Então, igreja do Senhor, o nosso Deus, ele é o mesmo ontem, hoje, assim será eternamente. Medita nessa palavra que o Senhor me deu. Ezequiel 33. Ô, igreja, eu vi uma espada muito grande cravando no solo do Brasil. Igreja, esse carnaval foi para acabar de acender a ira de Deus. O Senhor, ele está muito revoltado com a nação brasileira. Vai haver muito choro, vai haver muito lamento, vai haver muito grito, vai haver muita dor. E não vai haver consolo, porque é a vontade de Deus se cumprindo nessa nação. Igreja, eu quero agradecer a todos que vão ouvir esse áudio, agradecer a Deus pelas maravilhas que Ele tem feito em nossas vidas, pela oportunidade de servirmos a Ele de todo o nosso coração, de servirmos a Ele em espírito e em verdade, obediência e reverência. Assim eu agradeço, igreja, essa oportunidade que o Senhor me concedeu nesta manhã, e fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus.